Você pode sentar. Abra sua Bíblia, por favor. Vá lá para o livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Amém? Diz o seguinte: você se acalma, por favor, só se levante se for necessário. E diz assim o texto de Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: prepare-se para você possuir, irmão. Tem uma terra que Deus já deu como herança para você, em nome de Jesus. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Aleluia. Versículo 4. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém, aleluia, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, Deus está trazendo a memória de Josué. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Aleluia. Versículo 6. Seja forte. Fala para o irmão, olha para o irmão do lado. Seja forte. Seja forte. Mas também seja corajoso. Porque você, olhe para o irmão, é você, irmão. Deus está falando com você. Eita glória. Deus está falando com você, irmão. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Alguém começou, alguém caminhou. Agora olha para o irmão e diz: alguém começou, alguém caminhou, mas já morreu. Mas deixa eu te falar, a promessa não morre. Fala para a pessoa do teu lado: a promessa não morre. E aquilo que eles começaram lá atrás, você vai possuir como herança. Amém? Aquilo que eles começaram lá atrás, que eu jurei para eles, você vai possuir como herança. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Mas ele traz um alerta: tenha cuidado. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie. Olha para a pessoa do lado e diz assim: cuidado com a distração, irmão. Cuidado com a ocupação. Cuidado com os ruídos, com os chiados. Cuidado com as vozes estranhas. Cuidado com as companhias. Cuidado com os ambientes. Porque eles têm a função de desviar você do propósito. Então cuidado, não se desvie dela, da lei. Nem para a direita, mas Senhor, é só um pouquinho. Nem para a direita e nem para a esquerda. Porque para que você tenha êxito por onde quer que andar. Então, veja bem, o êxito está ligado a você ser o quê? Firme e constante. Não se desviar, não se distrair, não se ocupar. Então, Deus já liberou, sim ou não? E por que eu não estou vivendo? Talvez eu esteja distraído.
ocupado. Versículo 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, se você ouve, se você permanece, se você não se desvia, se você guarda com fidelidade o que Deus falou para você, desse modo, você não somente vai entrar, mas vai prosperar. Amém? Você não somente tem muita gente que entra na terra, mas não prospera. Mas você vai entrar, porque Deus te prometeu. E se você se submeter a esse processo, você vai prosperar. E não somente você, você vai fazer com que outras pessoas também prosperem. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? É Deus falando contigo, porque talvez você esteja em dúvida. Talvez você esteja duvidando, talvez você esteja diante das distrações e ocupações, talvez você esteja duvidando das promessas. E Deus está dizendo assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Amém? Quantos creem nessa palavra, irmãos? Você pode celebrar o Senhor por isso? Aleluia. Celebre adorando a Ele. Toda honra e toda glória somente ao Senhor. Amém? Aleluia. Baixe sua cabeça, por favor. Pai, nós te louvamos por esta palavra, que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela é apta para penetrar até as juntas e medulas e discernir, Senhor. Essa palavra, Senhor, que é lâmpada e luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa palavra que nós precisamos guardar no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que nesta noite essa palavra, Senhor, como um manancial, possa jorrar em nossos corações. Possamos nessa noite sair deste lugar, Senhor, convictos. Todas as promessas, mas também sendo renovados. Lançando fora todo medo, toda dúvida, todas as incertezas. Possamos caminhar com a certeza de que o Senhor está conosco. Foi o Senhor quem fez a promessa. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E eu creio que nós vamos viver todas as promessas que o Senhor já liberou sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês vão perceber que nessa passagem, o Senhor vai dizer: seja forte. Ser forte nessa perspectiva, essa palavra, quer dizer confiar no Senhor verdadeiramente. Não simplesmente ter uma força descomunal, mas confiar no Senhor. Certamente Josué sabia o quanto Moisés tinha enfrentado de lutas, desafios. Pessoas que certamente haviam trazido relatos, e ele foi um deles que trouxe o relato positivo da terra. Os espias trouxeram, 10 homens trouxeram um relato negativo da terra. Mas ele traz, somente ele, Caleb, traz uma visão daquilo que Deus tinha prometido a ele. E eles veem a dificuldade, eles veem todos os problemas, todos os desafios que tem pela frente, mas eles trazem uma convicção animadora para Moisés. Dizendo: olha, a terra é boa, a terra é excelente, mana leite e mel. Tem gigantes lá, tem homens fortemente armados. Mas nós vamos possuir a terra. E como é bom nós caminharmos com pessoas
que mesmo que a dificuldade se apresente, mesmo que as lutas se apresentem, pessoas que cheguem para nós e digam: olha, estamos juntos. A dificuldade, as lutas são reais, mas estamos juntos. Como é bom termos amigos. Lembra daquele paralítico que foi levado à presença de Jesus? Aqueles amigos enfrentaram muitos obstáculos, porque alguém acreditou. E quando um acredita com você, você já não está sozinho, são dois. E Deus separa dois homens que trazem palavras de força para Moisés. Só que agora, esse homem chamado Josué, ele vai assumir, ele vai suceder Moisés. E o desafio de sucedê-lo não era fácil. Por isso que Deus vai falar ao coração de Josué, mostrando para ele o quanto ele deveria ser forte e corajoso. Deus vai trazer palavras encorajadoras, animadoras, fortalecedoras, porque o próprio Deus sabia do coração de Josué. Olha para o irmão e diz: Deus conhece o teu coração e sabe os momentos de medo que você passa, os momentos de incertezas, inseguranças, conflitos, porque o desafio diante dos seus olhos são enormes. Porém, esses desafios é a forma de Deus forjar você, é a forma de Deus se revelar em você. Então, por favor, fala para o irmão, então, por favor, não tenha medo dos desafios, irmão. Eles fazem parte. Eles fazem parte de um propósito que certamente irá se cumprir na minha e na sua vida. E eu queria que nessa noite compartilhar de alguns conselhos, se é que eu posso aconselhar você. Até porque tem uma frase popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava. Mas conselho é bom e deve continuar sendo dado. A Bíblia diz: pai, dá conselho a teu filho, ensina, instrui o menino no caminho que deve andar. Mas a questão é que muitos que ouvem os conselhos não acreditam a palavra daquele que está aconselhando. Muitos tomam decisões precipitadas e depois vão buscar ouvir quando a coisa já aconteceu. Quando na verdade nós deveríamos parar para ouvir. Falamos demais e ouvimos pouco. E por essa razão, nós ferimos, machucamos e atropelamos o processo, por não respeitá-lo. E por não respeitá-lo, nós atraímos sobre a nossa vida o quê? Sofrimento. Deus no começo diga: olha, Josué, eu sei que você está com medo. E o medo, irmão, até certo ponto ele é comum. Termos medo. Mas nós não podemos ser governados por ele. O medo não pode nos governar, porque na hora que o medo nos governa, apaga todas as certezas e convicções das promessas que Deus já liberou sobre nossas vidas. Por isso que eu não posso dar ouvido para o medo. E dentro desses conselhos eu gostaria de compartilhar 7. Vou ser muito breve. 7, porque 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Abra sua Bíblia, por favor, lá em João 15, 16. É um texto muito conhecido. João 15, 16. Eu vou ler para ganhar tempo, que diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, para aí, tem uma chave poderosa aqui, pega aí, irmão. Eu não sou qualquer pessoa, irmão. Não existe outro de mim. Eu sou único. Amém? Você deve pensar assim: eu sou único. E no meio de milhões e milhões, Deus me escolheu, cara. Se você entender que você não é uma obra do acaso, você não é um descendente de um macaco, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te fez, Deus te criou, Deus te formou e disse: tu és meu, eu te escolhi. Olha que coisa linda, irmão. Então, quando você sai por aí achando que não pode, que não é ninguém, que ninguém se importa com você, lembre-se, repete comigo: eu sou escolhido de Deus.
Aleluia. Eu sou escolhido de Deus. Deus me escolheu. Abra ainda em 1 Pedro 2,9. Olha o que diz o texto. 9:10 diz assim: mas vós sois a geração eleita. Uau! Irmão, não virá outra geração. Você, eu, nós fazemos parte de uma geração que Deus elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, mas ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, na luz não tem embaraço, na luz não tem dúvida, na luz tudo é revelado. Precisamos andar na luz, porque nós somos escolhidos, nós somos essa geração eleita. Vós que em outro tempo, versículo 10, não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmão, isso é poderoso. Fala para o irmão assim: você sabia que no dia de hoje o Senhor renovou as misericórdias dele sobre a sua vida? Irmão, a gente está tão ocupado, tão distraído, que a gente não percebe isso. A gente já se acorda de uma forma frenética, sabe, de uma forma irritada muitas vezes, chateado, preocupado, ansioso, quando a Bíblia está nos dizendo: não fique ansioso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ei, vinde a mim, você que está cansado, oprimido e sobrecarregado, eu sou contigo, não temas. Tem tantas palavras de Deus nos afirmando que nós somos em Cristo. A questão é que nós não nos apropriamos. A questão é que nós não tomamos posse de quem nós somos. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu estava em trevas, eu estava perdido e eu fui achado. Eu andava na escuridão e agora eu ando na luz. Eu ando na luz de um filho da luz. Eu ando com Cristo. Cara, isso é muito precioso, irmão. Quem eu era, condenado, havia uma sentença de morte sobre a minha vida. E agora eu sou filho. A Bíblia diz: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos. Se vós que sois maus, sabem fazer isso, e fazem, quanto mais eu, Senhor. Não sei se você entendeu, irmão. Estou achando que vocês estão quietinhos hoje. Sabe, Deus está dizendo: ei, será que você está entendendo que eu estou dizendo para você que você é meu filho? Você está entendendo isso, irmão? Peraí, se eu sou filho de Deus, então tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Pastor, e por que eu estou vivendo assim? Porque talvez eu esteja preso aos medos, às incertezas. Talvez eu me esqueci do que Moisés fez, dos feitos de Deus na vida de Moisés. E agora Deus está dizendo: olha, Moisés morreu, acabou a estação, o tempo de Moisés, mas eu fui com ele. Mas assim como eu fui com Moisés, olha para o irmão, fala assim: quem conhece os feitos que Deus fez através de Moisés, irmão? Inúmeros. Assim como aquele Deus que foi com Moisés, olha para o irmão e diz assim: assim como Deus foi com Moisés, esse mesmo Deus é contigo. Sabe por que Deus é contigo? Porque você é filho dele. Amém? Se você guardar isso no seu coração, quando os desafios surgirem, quando as aflições vierem, quando os medos tentarem te parar, ei, você vai proclamar: ei, eu sou filho, eu carrego promessas de Deus sobre a minha vida. E quem é filho, irmão, sabe quem é seu pai. Amém? Fala para o irmão: você não é órfão não, irmão. Você é filho. Deus te chamou para cumprir propósitos. Você não vai ficar no meio do caminho. Você vai chegar lá. Você vai cumprir cada propósito que Deus já estabeleceu sobre a sua vida, irmão.
As aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então não olhe para aflições, não olhe para desafios, não olhe para gigantes, não olhe para muralhas, olhe para as promessas que Deus te fez. Vocês acham que eu falo isso aqui, vocês acham que eu sou um super-homem, né? Ah, pastor, para o senhor é fácil. Ah, irmão, se você estivesse no meu lugar, talvez você já tivesse corrido. Quantas lutas, que parece que a vida do pastor ou a vida do outro é melhor, né? É o mito da grama verde. Eu olho para a vida do irmão, que vida linda. Eu olho para um casal, digo, que casal maravilhoso. Eu queria que minha esposa fosse assim. Aí minha esposa diz, olha, eu queria que meu marido fosse desse jeito. Dê glória a Deus por tudo, irmão. Agradeça pelo seu marido, agradeça pela sua esposa, agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelo que você é, agradeça porque você é filho. Nós queremos viver vidas que não são nossas. Queremos cumprir propósitos que Deus não nos deu. Queremos caminhar por lugares que Deus não nos chamou. E por isso nos frustramos. No dia que você se apropriar da sua identidade, quem você é, nenhuma proposta vai te desviar do propósito. Você está entendendo isso, irmão? Nenhuma proposta vai te desviar do propósito. Então, por favor, irmão, cumpra o seu chamado. Amém? Cumpra o seu chamado. Mas Deus, manda outro ir no meu lugar. Não, não, não. Deus chamou você. Amém? Fala assim para o irmão, porque só você vai fazer aquilo que Deus preparou para você. Então, por favor, não terceirize. Não transfira. Cumpra com excelência. Cumpra com amor, com afinco. Não transfira. Faça. E faça bem feito. Tem um louvor que diz assim, faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor para o irmão, seja excelente naquilo que você faz. Faça o melhor para Deus. Você não está servindo a homens, você não está servindo a uma denominação, você está servindo ao Senhor. E por que eu estou servindo ao Senhor? Porque Ele me escolheu. Amém? Você já parou para pensar quantas pessoas foram chamadas? A Bíblia diz que muitos são chamados. Pega isso aí, irmão. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você está entendendo isso, irmão? No meio de tantos, Deus escolheu você. Já era para a gente encerrar a mensagem e sair daqui e passar a semana e dizer, eu sou escolhido, irmão. Ninguém me segura, eu sou escolhido, irmão. Ninguém muda o meu caminho porque eu sou escolhido. Eu sou escolhido, eu sou amado por Deus. Deus me escolheu. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso compartilhar com você é, não permita que aflições, distrações e ocupações te desviem do propósito. Eu vou repetir, não permita que aflições, distrações e ocupações te desviem do propósito. Volta lá para Josué capítulo 1, por favor. Versículos 6 e 7, diz assim. Seja forte e corajoso, porque você, não é o seu vizinho. Mas eu fico perguntando, Deus, por que tu não coloca outro? Por que tu não manda outro? Por que o Senhor não levanta outro? Não, porque é com você. Se Deus quisesse outro, não seria você. Porque eu estou aqui, porque é você. Porque eu estou fazendo porque é com você. Deus escolheu você. Então Deus está dizendo assim, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar, a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então veja bem, eu preciso entender que Deus me escolheu para fazer com que outras pessoas venham herdar promessas sobre a minha vida, sobre a minha casa, para a vida deles também. Então Deus está dizendo que eu sou um instrumento em suas mãos. Amém? E o instrumento da mão de Deus, ele faz o quê? Faz o que quer. Que eu estou nas mãos de Deus, mas a questão é que muitos de nós estamos tão distraídos, tão ocupados, envolvidos com tantas coisas que atraímos aflições para nossas vidas. E aí nós nos acomodamos, nós corremos, nós fugimos e não cumprimos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque nos desviamos dele.
Versículo 7 diz: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado. Fala para o irmão, tenha cuidado, irmão. Tem muita coisa querendo desviar você do propósito. Tem muitas ofertas sendo oferecidas para desviar você do propósito, causando distrações e talvez ocupações. Eu tenho visto nesses dias as pessoas tão ocupadas, irmão, tão ocupadas, que elas estão cansadas quando chegam para adorar o Senhor. E elas pegam o resto do seu dia, as migalhas das suas forças, da sua voz, para entregar para Deus, quando na verdade deveríamos dar para Deus as primícias. Oramos no final da noite, cansados, consumidos pelo dia, não é verdade? E qual é a nossa oração? É uma oração de pedir a Deus, de forma rápida, entregar a Deus às vezes as nossas vidas e fechar os olhos. Fique imaginando se naquele dia, naquela noite, você não voltasse mais, não abrisse mais os seus olhos dessa terra, comparecesse diante do Senhor. Fala para o irmão: ei, irmão, tenha silêncio na sua adoração ao Senhor. Não permita que as aflições, os medos, as incertezas, as distrações, as ocupações te desviem do propósito, irmão. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo assim: você estava indo tão bem, irmão, mas alguém te ofereceu algo diferente. Alguém te mostrou um caminho alternativo. Alguém te colocou um banquete para você se alimentar e você encheu os seus olhos. E aí você perdeu o propósito que Deus tinha dado para você. Por favor, esteja atento. Deus está dizendo a Josué: olha, tenha cuidado, Josué. Cuidado de obedecer a alguns trechos da lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. É assim? Você está entendendo, irmão? Queridos, se eu perguntasse aqui hoje, quantos de vocês já leram a Bíblia toda? O ano está acabando, nós estamos no mês de outubro. Quantos já, não precisa levantar a mão. Quantos já leram a Bíblia toda? Sabe por que você dá tanta cabeçada? Sabe por que você dá tanta cabeçada? Porque você não usa o manual. Você não lê a palavra. Ele está dizendo aqui: tenha cuidado, observe, fique atento. Não se desvie, não deixe que as distrações te desviem do propósito. Não deixe que as ocupações, Josué, façam você perder o foco. Não, não, Josué, cuidado, porque as aflições virão, mas cuidado, se você estiver atento à palavra, à lei, não, nada vai desviar você, Josué. Por isso que ele diz: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Eu fico entristecido como essa geração hoje de cristãos oscilam tanto. Como oscilam? Estamos na igreja dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, cantamos louvores. Daqui a pouco a nossa vida lá fora, quando a gente passa dessas portas, não condiz. Até parece que tem vários cabides da igreja, e cada um chega e pendura a sua capa, quando acaba o culto, lá fora. Sabe? E aí a gente volta a ser quem realmente nós somos. Pessoas não transformadas, comportamentos horríveis, decepcionantes. E os nossos filhos estão vendo. Os maridos estão vendo as esposas. As esposas estão vendo os maridos. Os vizinhos estão observando. Mas como está longe da igreja, eu não estou nem aí. Eu sou crente circunstancial. Eu sou um adorador de circunstâncias. Eu sou um adorador de ocasião. Eu sou um adorador de momento. Eu não carrego a essência. Ele está dizendo assim: olha, Josué, meu Deus, somente tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja o quê? Bem-sucedido. Então, para ser bem-sucedido, fala para o irmão: para ser bem-sucedido, é feito trem, irmão Wilma. Está ouvindo? Está ouvindo, Dai? Para ser bem-sucedido é feito trem.
Fala para o irmão, por quê, pastor? Tem que andar na linha, querido. Tem que andar na linha. Não se desvie, querido. Tem gente, irmão, que qualquer oferta já está negociando. Tem gente que se corrompe muito fácil. Tem gente que toda hora o velho homem está ressuscitando e governando sobre ele. Porque ele não carrega propósito. Ele não tem convicção no propósito. A identidade dele é chula. Ele é um crente superficial. Ele anda na superficialidade. Ele usa máscaras, ele usa capa. Ele não é na essência. Olha para o irmão e diz, seja na essência um adorador, irmão. Irmão, você vai provar que você é um adorador na essência, não com as suas ações. Porque boas ações, de boas ações, o inferno está cheio, irmão. Agora, quando é que eu vou provar, pastor, que eu sou um verdadeiro adorador? É com minhas ações? Não, pastor. Não, querido, são com as minhas reações. E a pergunta que eu começo a fazer para você, como você reage quando você é confrontado? Como é que você reage nos momentos de desafios? Como é que você reage quando o inimigo vem contra você? Como é que você reage no momento do confronto? Tem pessoas que, se pudesse colocar vídeo da vida delas fora da igreja e aparecesse aqui, seria uma vergonha. Seria uma vergonha. Porque nós andamos com capa. Nós andamos com aparência. E Deus está dizendo a Josué, olha Josué, você só vai ser bem sucedido por onde você andar, se você observar. Se você tiver cuidado. Se você não se distrair. Se você não se ocupar com as coisas desse mundo, José. Então, peraí. Tem bênção de Deus para a minha vida? Tem. Tem. Ele disse que eu vou comer o melhor dessa terra, sim ou não? Ele disse que quando eu colocar a planta dos pés, ele me dá por herança, sim ou não? Amém? Ele me disse que eu sou nação santa, ele me disse que eu sou filho, mas espera aí, irmão. Está conectado. Há um cuidado, há uma observância na palavra. Eu não posso ser o crente Raimundo, irmão. No dia do domingo, daí eu estou com o pé na igreja. O resto da semana eu estou com o pé no mundo. É uma dualidade comportamental. Até quando? Deixa eu te falar, irmão. Deus é amor, pastor. Deus perdoa, mas Deus também é justiça. O Espírito de Deus se retira de Saul, mas ele continuou governando. Sim ou não? Mas o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. E Samuel continuava se compadecendo de quem? De Saul. Mas Saul, não, mas Deus, Saul e Samuel estava sempre tentando arrumar um jeitinho, intercedendo para Deus se compadecer de Saul. Deixa eu te falar. Fala para o irmão assim, o Deus que é amor é justiça também, irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja como você está andando. Deus chegou para Samuel e disse, Samuel, vem cá. Até quando? Até quando você vai se compadecer de Saul? Até quando você vai querer trazer Saul de volta quando eu já rejeitei Saul? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ore, busque, para nunca ser rejeitado por Deus, irmão. Ore, busque, vigie. Olha para o irmão e diz, irmão, vigie, irmão. Cuidado com a tua dualidade comportamental. Cuidado com essa vida dupla. Você parece até um ator. Mas só a tua casa revela quem você é. O rei Isaías ouve a palavra de Deus e vai dizer para Ezequias, olha, Deus mandou dizer uma coisa para você. Se organiza. Põe a tua casa. Põe a tua casa. Porque você o quê? Porque você vai o quê? Morrer. Põe a tua casa em ordem. Ok. Isaías dá o recado, sai. O que foi que Ezequias fez? Hein? Foi orar. Se prostrou e foi orar. E a oração de Ezequias foi mais ou menos assim: Senhor, lembra-te
como eu tenho andado na tua presença. Será que eu e você podemos dizer a Deus: Deus, lembra-te como eu tenho andado na tua presença? Sabe o que aconteceu? Upgrade. Ele estava doente, aflito, ia morrer. Sentença de morte. Agora, a vida dele é como se tivesse trazendo a memória de Deus. Deus, lembra-te como eu tenho andado. Lembra, Senhor, quando me ofereceram suborno, eu não aceitei. Me convidaram para as rodinhas que entristece teu coração, eu disse não. Lembra, Senhor, que eu procurei andar fiel na tua presença. Eu guardei toda a lei. Lembra-te, Senhor. Aí o Senhor disse: ei, Isaías, dá meia volta. Vai lá até Ezequiel e disse: ó, eu ouvi, uau, eu ouvi a tua oração. Irmão, será que Deus está escutando nossas orações? Será que o céu não está parecendo estar de bronze, porque o nosso pecado impede que Deus ouça nossas orações? São orações, são simplesmente palavras jogadas ao vento, não são adorações expressas do nosso coração. Aí ele volta, dá o recado a Ezequias. Ezequias se levanta, curado, com mais upgrade de 15 anos, recalchutado, renovado. Fala para o irmão: Deus quer te dar upgrade, irmão. Mas tem que ter legalidade na palavra, querido. Deus, por que a minha vida não muda? Porque você vive negociando. Deus, por que eu não consigo ascender? Porque você vive negociando. Senhor, por que eu não consigo viver novas estações? Você está negociando, irmão. Toda hora. Você usa capa. Lembra daquele mendigo que estava na beira do caminho? Quando Jesus ia passando, ele começou a perguntar: o que está acontecendo? Jesus está passando. Aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, faz o quê? Tem misericórdia de mim. Os discípulos tentaram impedir e ele continuava gritando. Aí Jesus mandou chamá-lo. Foi o que aconteceu com ele? Ele levantou de imediato, tirou de sobre si a capa. Deixa eu te falar. Não queira se apresentar diante do Senhor com capa, irmão. Com dualidade. Seja verdadeiro. Nós precisamos nesses dias, igreja, rasgar o nosso coração diante de Deus. De verdade. Depois vocês leiam em casa, Isaías capítulo 1, o Senhor está dizendo assim: olha, eu não suporto mais essa mentira de vocês, essa capa que vocês usam, essa dualidade que quando chega na igreja é lindo, é adorador, palavras de bênção, um sorriso no rosto, mas o coração é cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de angústia, é tratando mal a esposa, é tratando mal o filho, é não pagando, é não cumprindo compromisso. Uau! O salmista disse assim, ó: fui moço e agora eu estou velho, mas nunca vi um justo. É um justo, tá, irmão? Um justo desamparado, porque Deus não desampara os seus. Deus está dizendo assim a Josué: eu não vou te desamparar, Josué. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmão, sabe o que me mantém firme no ministério? É porque toda hora o Senhor está dizendo assim para mim: eu não te desamparo, pastor. Eu não te desamparo, meu filho. Eu te sustento com a destra fiel das minhas mãos. Irmão, se dependesse só de mim, eu já tinha ficado pelo meio do caminho. Mas o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu sustentador, é o meu guarda, é o meu refúgio, é o socorro bem presente na hora da angústia. É o Senhor que me sustenta com a destra fiel de suas mãos. Por isso, irmãos, que ainda que as muralhas sejam grandes, ainda que os desafios sejam enormes, eu continuo dizendo: eu não vou parar. Porque eu não estou aqui por pessoas, eu estou aqui por Jesus. Pessoas mudam, Jesus permanece o mesmo. Então, querido, eu não posso permitir que as aflições, distrações ocupem, nos desviem do propósito que Deus tem para a minha vida. Uma outra coisa, ainda em Josué capítulo 1, versículo 9, por favor, abra sua Bíblia aí. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso.
Não se apavore, nem se desanime. Tem tanta gente desanimada, irmão. Tem tanta gente querendo chutar o pau da barraca, como diz a história. Tem tanta gente querendo mudar de roteiro. Tem tanta gente já ficando para trás. O número de pessoas que estão desanimadas, irmão, dentro da igreja, são mortos. São vivos mortos. Estão vivos, mas estão mortos dentro da igreja. São pessoas que não têm mais ânimo, não têm mais alegria, não têm mais prazer. Por isso que foram as distrações, as ocupações, as aflições que foram minando a vida dessas pessoas. E elas foram se tornando frágeis. E aí elas foram tomadas pelo medo. E o Senhor está dizendo aqui a Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Irmão, desânimo é fruto, é reflexo. Vou repetir, preste bem atenção. O desânimo é um reflexo da nossa falta de intimidade com Deus. A gente quer, no domingo, beber gotas de um sermão e absorver durante a semana enxurradas de coisas que desagradam ao Senhor. Nos alimentamos a semana toda de lixo e achamos que gotas de um domingo vai nos encher. É por isso que estamos assim, vazios e desanimados. Queremos parar, desistir, ficar pelo caminho. Por quê? Porque estamos nos alimentando muito mais com as coisas desse mundo do que de Deus. Buscai ao Senhor, está lá em Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa eu te falar, ele está dizendo enquanto se pode, porque vai chegar um dia que você vai buscar e não vai achar. Você vai bater e não vai se abrir. Então deixa eu te falar, hoje, fala para o irmão, hoje Deus está te dando uma oportunidade. Não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Por onde você andar, Deus estará contigo. Ou seja, você não está só, irmão. Pastor, as coisas não estão acontecendo. Eu lembro que domingo passado, o senhor, quando estava terminando o culto, o senhor disse: essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. E você, pastor, não sabe como foi difícil para mim essa semana. Talvez tenha sido uma das piores semanas da minha vida, mas deixa eu te falar. Quando Deus criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, é só para dar uma rima, né? Deixa eu te falar, Deus também criou o deserto. E para mim o deserto é a faculdade dos céus na vida daquele que é fiel. É no deserto onde revelamos em quem cremos e de quem dependemos. Porque confiar em Deus na bonança é bom demais. Eu quero ver você confiar na escassez. Eu quero ver você confiar quando você olha, o sol está a pino. O que é só a pino, mas não sei do que no meio. Ele só quente. Você olha a terra seca. E agora? Vou morrer. Fala para o irmão, o deserto não é o lugar de sepultar. O deserto não é para te sepultar. O deserto é para te forjar. Pega aí, a forja. Entendeu? Deus está te forjando, querido. Mas você não se submete porque você não entende, porque você não entende, porque você não tem intimidade com Deus. Então a nossa vida, ela só reflete a nossa falta de intimidade com o Senhor. Lance fora, querido, todo medo. O Senhor é contigo. Busque intimidade com Deus. Quantos querem viver grandes coisas? Então tem uma vida grande diante do Senhor, irmão. Amém? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não se limite diante daquilo que você já ouviu, foi ministrado. Existe mais. Fala para o irmão, existe um manancial inesgotável de vida jorrando, te esperando para você. Então não se limite ao que você já ouviu ou já recebeu. Tem mais. Tem mais. Juízes, por favor. Juízes capítulo 6, versículo 14.
Falar um pouquinho aí, bem rápido, sobre Gideão, que diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar. Uau! Ele nem sabia a força que ele tinha. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Você está entendendo isso? É mesmo em meio às lutas, você diz: eu vou vencer. Eu já sou mais que vencedor. Eu vou superar isso aqui. Olha o que diz o texto: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Fala para o irmão: Deus está te enviando, escolhido. Não tenha medo. Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Diante de grandes desafios, é necessário grandes atitudes de fé. Eu vou repetir. Diante de grandes desafios, se faz necessário grandes atitudes de fé. Mas há uma tendência muito comum, diante de grandes desafios, nós nos apequenarmos, não é isso? Ah, só um pouquinho, dá não, não dá para mim não. Ih, dá nada. Você deixa isso aí para outro. Tem muita gente entregando, irmão, a terra prometida para outros, rodeando a terra, se gastando, perdendo tempo. Não entra nela. Sabe por quê? Olha os desafios e desiste. Acha que vai morrer no deserto. Vai ficar no meio do caminho, quando na verdade Deus está forjando. Porque não se apropriou, está sendo governado pelo complexo da inferioridade ou da incapacidade. Por favor, irmão. Fala para o irmão: você precisa lançar fora, querido, esse governo que está sobre a sua vida. Governo da inferioridade, da incapacidade, governo de miséria. Você precisa abrir mão disso, lançar fora em nome de Jesus. Você precisa estabelecer quem governa sobre você, meu querido. Você precisa estabelecer que os céus estão sobre você, que o Senhor, essas palavras, que quando Ele diz eu estou contigo, não são minhas. Não é invenção de homem, não é escrita de um homem que estava simplesmente emocionado, não. São palavras, é o próprio Yahvé falando: eu estou contigo. Não te deixarei, não te desampararei, não tenha medo, não tema, você não está só. Mas abraçamos o governo da inferioridade. Não é verdade? Tem um cânticozinho, desse pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Irmão, pelo Senhor nós marchamos. Nós não marchamos por uma razão lógica nossa, nós marchamos por uma razão espirituais. Porque existe um governo sobre nós que nos faz vencer a lógica humana, querido. Então eu não posso deixar que o governo da inferioridade ou da incapacidade esteja sobre a minha vida. Olha o versículo 16, o que diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará. Fala para o irmão: Deus é contigo, querido. Você vai derrotar, você vai vencer os inimigos, irmão. Sabe? E tem um inimigo que às vezes está bem pertinho. É só olhar no espelho. Às vezes atribui muita coisa ao diabo, né? É o diabo, o diabo. É você. Você precisa se apropriar de uma identidade, saber quem você é. E quando você fizer isso, irmão, você está dizendo: Deus, céus, governe sobre a minha vida. Eu sei que talvez o contexto do texto, talvez não, o contexto do texto, quando Paulo está dizendo que posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? Ele está dizendo que estava instruído, estava ensinado, estava fortalecido. Mas eu queria que você trocasse o eu não consigo pelo eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive passar pelo deserto. Eu posso enfrentar as aflições, porque eu sei que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Aleluia. Estou encerrando.
Segunda Reis, capítulo 6, por favor. Versículo 15. Segunda Reis 6,15. Diz o seguinte. Nós vamos ler até o 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía havia uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Desespero. Irmãos, o inimigo vai se levantar. E vai se levantar de forma veemente. E vai querer lhe causar medo. Porque ele gosta de intimidar. E quem não tem essa intimidade com Deus, a tendência é o quê? Se desesperar. Se apavorar. Correr, fugir, negociar. E o versículo 17. Versículo 16, volta. O profeta respondeu: não tenha. Fala assim para o irmão. O profeta está dizendo. Tem profeta nessa casa, irmão. E esse profeta está dizendo: não tenha medo. Eu lembro-me que quando eu recebia as metas da empresa, eu ligava para o meu gerente. Era uma das primeiras coisas que eu fazia. Você está maluco? Falou desse. Jonatas, vai dar certo. E olha que o cara não é crente. Ele dizia: não, cara, isso aqui é muito alto, velho. Não tem condições, não. Vai dar certo. Hoje, quando eu lembro das metas que ele me dava, e quanto hoje nós já alcançamos, meu Deus, como eu era fraco. Como eu não sabia do potencial que Deus estava me dando. Como eu não entendia o que Deus estava fazendo. Então, quando Ele me dá uma meta hoje, por mais alta que seja, eu disse: isso é fichinha. Porque eu não vou bater. Irmão, eu não trabalho para bater metas. Na minha vida secular, eu trabalho para superar as metas. Porque em Cristo eu não sou vencedor. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você está entendendo isso? Tem mais que vencedor aqui nessa noite, irmão? Então em Cristo eu não trabalho para cumprir metas. Porque eu sei que o propósito de Deus na minha vida é para superá-las. Amém? Superar. Olha para o irmão, você vai superar de forma extraordinária, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo. Fala para o irmão: não tenha medo não, querido. Coisa ruim, na segunda-feira está lá te aperreando. É. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. É interessante isso aqui. Que no reino espiritual, Deus está falando de números. Porque ele estava vendo o quê? Carros, cavaleiros lá fora. Foi isso? Um grande exército. Era enorme. Era isso, nós estamos ferrados. Alguém já pensou assim, sai da igreja cheio de combustível espiritual. Aí quando passa por essas portas, fala assim: realidade. Estou ferrado amanhã. Como é que eu vou fazer amanhã? Aí não dorme. Irmão, deixa eu te falar, só uma única noite eu me levantei, uma ansiedade tomando conta do meu coração, uma angústia, e eu disse assim: o que é isso? Não aceito isso não. A tua palavra, Senhor, diz que em paz me deitarei e dormirei. Não é porque o se acalme me faz dormir, não. Não é o soninho, não é essas coisas, esses remédios aí que dão para a pessoa dormir, não, não. Não é o chá de maracujá que me faz dormir, não. Não. Porque somente tu, Senhor, Racharacamanai, somente tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deixa eu te falar, irmão. Quem confia no Senhor, descansa. Porque sabe que quem prometeu, garante. Você vai na loja comprar um equipamento, você recebe lá um certificado de garantia, sim ou não? Geralmente a garantia é de
90 dias, não é isso pela lei, mas aí as lojas dão mais 9 meses, que dá um total de 12 meses. Mas as empresas resolveram um tempo atrás vender garantia estendida por 2 anos, 3 anos, e você paga mais por isso, sim ou não? E às vezes fica tão cara a garantia estendida por mais tempo, é tão alta que fica quase o preço do produto que você está comprando. Você tem que botar na balança, se vale a pena ou não. Mas você, por uma questão de segurança, vai lá e faz, na maioria. Bota no cartão, é assim ou não? É melhor, vai, vai que pifa. Eu comprei uma televisão, irmão, com 1 ano e 40 dias, passaram-se 40 dias da garantia. A televisão parou. Leva na garantia. Eu levei, né? Vou tentar. A mulher disse: se você tivesse trazido antes, se eu soubesse que ela ia quebrar, não tinha nem comprado. 1 ano e 40 dias. Tá bom. Acabou a garantia. Consertar. Valor. Preço de uma televisão nova. Fazer o quê? Fui comprar uma televisão nova. Compramos, bota no cartão, parcela a televisão. Bota 4 anos de garantia estendida. Parcela tudo aí, bota 4 anos. Ok, 4 anos. Eu acho até que já acabou. E ela está lá funcionando, amém? Olha para o irmão desse. Cara, você não precisa pagar garantia estendida. Chorocondorobalaia, xaracamanai, vocalaia, chorecama, você tem garantia infinita, ilimitada. Tem a garantia de que o Senhor é contigo por onde quer que você ande. Aleluia! Garantia ilimitada, garantia infinita. Você não precisa fazer nada mais. Aleluia! Glória a Deus! Garantia infinita. Vou continuar na leitura do texto, versículo 17. Então Eliseu fez o que, irmão? Vou pagar por mais 1 ano. Não, eu vou usar aquilo que resolve, aquilo que traz paz. Eu levantei de madrugada e orei: Senhor, a tua palavra diz que em paz me deitarei e dormirei. Eu orei a palavra. Aí eu disse: em paz eu vou dormir, porque o Senhor diz que eu vou dormir em segurança. E vou descansar. E dormir, foi uma noite excelente. Olha o que ele está dizendo aqui. Então Eliseu fez o quê? Se angustiou, se perturbou, ficou aflito, desesperado. Desespero é a atitude daqueles que não confiam. Medo é a atitude daqueles que não conhecem o Senhor. Se você conhece o Senhor, o medo não te governa. Se você conhece o Senhor, você não se desespera. Mesmo que a realidade, por momentos, se mostre ser superior a você. Eram só eles dois. Mas ele orou, Eliseu orou ao Senhor. E olha como foi a oração dele. Senhor, você não precisa abrir meus olhos. Porque Eliseu tinha certeza. Meus olhos já estão abertos. Agora o problema não sou eu. É o desespero dele. Porque ele não consegue contemplar, assim. Ele não consegue ver. Porque eu já ando em outro nível. Ele está um nível muito atrasado. Mas é culpa dele porque ele tem andado comigo. Eu andei com Elias. E quando Elias passou para mim o bastão, sabe o que foi que eu disse? Senhor, eu não quero o que Elias tinha. Ele disse, como? Quem lembra? Eu quero a porção o quê? Eu não quero o que os outros carregam. Eu quero a porção dobrada que Deus tem para mim, irmão. Porque quando eu carrego a porção dobrada, meus olhos não contemplam as dificuldades. Quando eu carrego a porção dobrada, meus olhos sempre revelam a manifestação dos céus sobre a terra. Olha o que ele vai dizer, volta lá um pouquinho.
O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu, primeiro ele fala, né? Ele diz: eu estou liberando uma palavra que eu creio. Mas agora eu vou orar para que você veja o que eu estou vendo. Você está entendendo isso? Irmãos, é muito ruim caminhar com pessoas que não acompanham a sua visão. Até dentro de um casamento. O marido quer ir para a esquerda, a mulher quer ir para a direita, ou vice-versa. Os pais querem fazer uma coisa, os filhos querem fazer outra. Um reino dividido não subsiste. Porque imagina se Eliseu não ora pelo jovem. Ia ficar um conflito, ele ia ficar perturbado, irmão. Ele ia ficar desesperado, ele ia sair correndo, ele ia abandonar o profeta, sim ou não? Então fala para o irmão, sabe o que vai resolver a divisão de reino dentro da sua casa? Pega isso aí, irmão, isso é poderoso. Sabe o que vai resolver a situação da divisão de reino dentro da sua casa? Oração, irmão. Porque quando você ora, quando você vai orar, e os céus vão se abrir, e vai haver alinhamento de visão. Visão distorcida, turva, embaraçada, causa medo. Por quê? Não tem oração. Mas quando você ora, que você carrega, você vai orar. Vai dizer, a primeira coisa que você vai dizer, não tenha medo não, porque você já tem experiência com Deus. Lembra de Davi? Esse cara não me mete medo não. Eu cuidava das ovelhas do meu pai. Experiência, irmão. Isso tem a ver com experiência. Pergunta para o irmão, se você tem experiência para contar? Se você não tem, está na hora de você começar a viver, irmão. Você está entendendo isso, irmão? Se você não tem experiência para contar, está na hora de você começar a ter uma experiência com Deus. Até quando você vai ser superficial? Até quando você vai usar capa e máscaras? Está na hora de você se posicionar, irmão. Então, Eliseu não se desesperou. Não se apavorou. O que ele fez? Não tenha medo. Agora, eu preciso fazer uma coisa com você. Eu preciso orar por você. Porque enquanto os teus olhos não forem abertos, as aflições do tempo presente vão te governar. Enquanto os teus olhos forem fechados, quando você não contemplar os céus, você vai ter medo. Você não vai ascender, você não vai possuir a terra. Você vai ver gigantes. Mas depois que eu orar por você, eu vou continuar lendo o texto, diz assim: o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor fez o quê? Abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, aleluia, cheias de cavalos e carros. Espera aí, irmão. Tinha cavalos e carros ali do rei. Tinha ou não tinha? Mas o de Deus era diferente. Ele vai ver agora as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Guardando ele ou guardando Eliseu? Eu oro para que quando você olhar para mim, você veja carruagem de fogo. Eu quero olhar para você, saber que você tem carruagem de fogo em tua volta. Que os teus olhos foram abertos e você foi se reposicionando no Senhor. Saiba, Deus te gerou para você superar limites. João 14:12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda menores. Uau! Por que você continua assim, irmão? Por que você não consegue viver o melhor e usufruir de coisas maiores? Fala para o irmão assim: Deus te fez, Deus te gerou para você
superar limites e chegar muito mais longe do que pessoas que você tem visto chegar. Deus te fez para chegar muito mais longe. Você fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Quando vocês entendem isso, o Pai é glorificado. Quando vocês têm medo, distrações, ocupações, vocês não glorificam o Pai. Mas quando vocês se movem debaixo de uma posição de fé, confiança, dependência do Senhor, o Pai é glorificado no Filho. E o que você pedir em nome do Filho, o Pai faz. E a pergunta que eu faço para você: por que você não está vivendo o que você pediu ao Pai em nome do Filho? Porque talvez esteja te faltando uma conexão com o Pai. Eu queria encerrar e pedir para que vocês se coloquem de pé, por favor. Um último conselho. Primeiro conselho: saiba quem você é e cumpra o seu chamado em Deus. Segundo conselho: não permita que aflições, distrações e ocupações te desviem do propósito. Terceiro conselho: lance fora o medo para viver as grandes coisas que Deus tem para você. Quarto conselho: não seja governado pelo complexo da inferioridade ou da incapacidade. Quinto conselho: não contemple dificuldades. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Tenha fé. Sexto conselho: saiba que quem te gerou foi Deus, e Ele te gerou para superar limites. E por último, Jó 19:25 diz assim, eu quero ler 2 textos para encerrar. Diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Isso tem a ver com confiança. Romanos 8:38 diz assim: porque eu estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem um presente, nem um porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler mais uma vez para você guardar no seu coração, Romanos 8:38. Porque eu estou certo, ou seja, eu não tenho dúvida. Eu estou certo, eu carrego essas convicções comigo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ou seja, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso tem a ver, irmão, com certezas que eu carrego.